Cumprimentando a todos, declaro aberta a sessão. Passo a palavra ao secretário para o pregão dos processos. Processos eletrônicos da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes. Segundo votante, desembargadora Nemar Pereira Amaral. Terceiro votante, juiz convocado Marcelo Furtado Vidal. Número 9 da pauta, que é o RO 10.574-06-2016. Inscrito e presente o Dr. Leonardo de Sá Manteia, pela reclamada recorrente. Pois não, doutor Zé Murilo, quanto... Senhor presidente, eu conheço o recurso do mérito, dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir os honorários periciais para R$ 1.500. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, demais componentes dessa egrégia turma, meus respeitosos cumprimentos. Com devido respeito ao entendimento monocrático e agora acompanhado pelo doutor relator, a reforma do julgado se faz necessária com vistas a prestigiar e conferir validade ao trabalho técnico realizado no processo, no qual o ilustre perito concluiu pela inexistência de periculosidade. E o fez, excelência, porque constatou que quando houve exposição ao agente insalubre, ao agente periculoso, essa se fez de forma eventual. Importante destacar, excelência, que o perito analisou detidamente as condições de trabalho do reclamante e constatou, excelências, que a frequência e o tempo de exposição ao agente periculoso era por demais ínfimo. Eu peço vênia, excelência, para transcrever trecho do trabalho pericial no qual a reclamada arrima suas razões. Conforme apurado em diligência, a empresa utiliza empilhadeiras movidas a eletricidade e a gás para o transporte de bobinas. O procedimento adotado e confirmado pelo autor era o de que, preferencialmente, utilizava-se as empilhadeiras elétricas. Quando defeituosas, as empilhadeiras a gás eram acionadas. Então, excelência, constata-se que, via de regra, o reclamante utilizava-se de empilhadeiras elétricas, realizando o labor em empilhadeiras a gás somente quando aquelas estivessem defeituosas. E mais, excelência, o reclamante, no laudo, afirma que a autonomia da empilhadeira a gás, quando utilizada, vale repetir, era de 5 a 6 horas. O que, de certo, durante o turno de trabalho, só se fazia necessário uma única parada para a troca do gás. E essa parada, excelência, o perito constatou que o reclamante gastava no máximo 15 minutos para realizar a troca do gás, sendo que a troca do gás iniciava-se e finalizava-se fora da área de risco. Então não quer dizer que ele ficava 15 minutos adentrado da área de risco. Ele parava a empilhadeira do lado de fora, retirava o cilindro de gás, adentrava-se a área de risco, retornava com o cilindro de gás cheio para realizar a troca. Nesse sentido, excelência, aqui reiterando as razões recursais e confiando no acolhimento do trabalho do expert, que espera que seja julgado em procedente ação. Doutor Zé Murilo. Senhor presidente, eu até entendo dessa forma também, mas eu estou seguindo a orientação do TST, que até cito aqui 2 acordos do TST, exatamente nesses casos. Eu sempre entendi que não era o caso disso, mas a jurisprudência foi toda conseguindo nesse sentido, eu estou só, mesmo por disciplina judiciária, que eu estou seguindo. Doutor Ademar. Estou conversa, presidente. Doutor Marcelo. Acompanho. E a decisão unânime nos termos do voto do relator. Obrigado, boa semana a todos. Boa tarde. Para a sessão, pauta do Dr. Zé Murilo. Pauta do doutor Zé Murilo, tem alguma divergência? Tem. Vamos lá. Tem. Tem, né? Como sempre. Agora eles resolveram, o Marcelo está quebrando a minha perna aqui, ó. Número Mas 7, o número já fiz a 7 da adequação, pauta, todos. que é o 10.400. Só tem um que tem que fazer. O 7 já adequou? 7. Eu já fiz a adequação de todos, só tem um que eu estava dando as horas em Tine e que eles estão excluindo. Aliás, eu estava excluindo as horas em Tine e eles estão mantendo, porque não está dando 50% lá. Esse é o 7. Esse eu vou fazer. É esse. A doutora Márcia já fez a conclusão, já, Márcia? Já. Pois é, eu vou fazer a adequação. Vai reduzir O resto o valor. todo, e eu não vou ficar vencido também, não. Vou fazer a adequação. Então, O resto eu já vai fiz. ser adequado. Os outros são votos novos e tal. E tem um que o Neymar fez uma divergência, mas acho que o Marcelo está me acompanhando, né? Aquele, Tempo à disposição. aquele AP lá da... Mas o tempo, o presidente está levantando.
Estou levantando aquela questão. Qual que é esse? Eu estou em dúvida. Antes tem uma sugestão. Mas a empresa entregou, veja bem, o INSS é que está catimbando o negócio, porque, veja bem, um período pequeno lá que ela apresentou as medições que ela tem. O perito apurou agora, naquele período, 200 lá. E ela colocou que o perito apurou, etc, no processo tal. Mas o INSS não estava aceitando. Entendeu? Agora, o que eu fiz? Por isso que eu coloquei lá, que eu fui excluir a multa, porque eu acho que ela não houve remitência dela, não. Excluir a multa e dizendo o seguinte, que ela vai ter que escrever exatamente como é que ela vai ter que fornecer aquele perfil, aquele PPP. É a forma que ela vai ter que apresentar do jeito que o INSS quer. E coloquei lá. Sob pena, se ela não apresentar, aí sim incide a multa. Eu não fui nem, na verdade, não é nem diversão, mas é mais uma questão bem se discutir aqui na turma, porque é o seguinte, lá em primeiro grau, lá na execução, o juiz vem insistindo, ainda que primeiro ela veio dizendo que em razão do processo judicial, não era para tirar isso aí. Depois veio determinando que ela apresentasse o documento de acordo com a decisão, assim, assado, mais ou menos na mesma linha que foi determinada agora, na proposta de agora. Aí ela continuou insistindo em não cumprir. Ele estabeleceu uma multa progressiva, aí ela continuou insistindo, aí ele mandou que se pagasse a multa, ou seja, e ela entrou com a agravo de petição. A minha dúvida é o seguinte, no agravo de petição, estou concordando de mandar de uma forma bem clara e objetiva, mas sem combinar nenhuma multa. Você viu que eu combinei? Falei, se ela não apresentar da forma que eu estou determinando, nós estamos determinando, aí vai incidir a multa daquele total já apurado. Ela vai ter que fornecer daquela base. Pois é, mas essa parte... Você pode no final, eu já coloquei bem claro, olha para você ver. Então essa... Inclusive, vai aplicar, não é aquela multa já calculada, ainda por lá, aquela multa já calculada é que ela vai ter que pagar. Não, então se for assim, só esse esclarecimento, que na minha leitura, uma primeira leitura que eu fiz, eu imagino, qual que é esse da pauta? Olha para você ver lá. A primeira leitura que eu fiz é que ele estaria substituindo a decisão lá da execução, né, por essa nova determinação que se cumprisse. Mas aí eu já coloquei o prazo para ela apresentar dessa forma que está determinado, sob pena de incidência daquela multa já calculada, naquele valor. Tá? Não, quanto a isso aí, então, tá tranquilo, nem tem divergência, não. Mais algum, Márcio? Sim. Tem uma observação do doutor Marcelo, se não seria o caso de suspender o julgamento. Do tempo de exposição, né? Eu voto com o relator, eu estou de acordo com o voto do doutor Zé Murilo. Agora me vê essa dúvida, porque... Suspender esses trem tudo aí, não adianta não. Tá jogando e pronto. É que o tempo de exposição está expressamente determinado naquela... Eu até tenho que suspender dois hoje. Parece que um que está e vai ser julgado agora, quinta-feira. Quinta-feira, outra semana. Esse é outro tipo de coisa que não dá para entender, né? Tem aquela súmula 366 que define aquela questão. Eu, por exemplo, entendo que ela esclarece, mas tem uma nova ordem aqui da... Mas, se quiser suspender, para mim não tem problema, mas eu acho que... Eu acho que isso aqui parece... Qual que é? Porque parece que... Uma coisa parece que está suspensa... Porque... Essa da súmula 366 é os minutos que antecedem isso registrado no ponto, não é o caso. Ponto, é outra coisa. É outra coisa. Mas aqui tem uma determinação, justamente essa que essas empresas de avicultura discutem, né, de aves discutem, hora extraordinária, tempo à disposição, minutos que antecedem o suceder da jornada de trabalho, para troca de uniforme e deslocamento até o vestiário. Manda suspender e é o caso dos autos. Esse caso aqui é específico isso? E é o caso dos autos, é tempo de vestiário, de uniforme. Manda suspender. Bom, então vão suspender esse, tem mais dois para suspender. Tem mais dois para suspender aqui. O primeiro é esse aqui do senhor. Então, esse do Zé Murilo vai ser suspenso. O pessoal faz ele está na pauta, inclusive, está registrado no cartão. Antigamente... Esse advogado do Banco Itaú... Eles desprezavam os minutos. Está no cartão. Para ficar mais fácil o cálculo. Hoje o computador não precisa, mas naquela época você tinha que fazer cálculo na mão. Então o que acontece? Você fazia assim, 5 minutos, mais 3 minutos, mas você desprezava esses minutos, tanto para cima como para baixo. Arredondava. Então, esse é os minutos ele nem está aqui comigo. Esse outro já não tem registro, porque o camarada o advogado ainda não está, né? Não, alimentação. não deu horário. Nesse caso aqui, a convenção disciplina. Tinha que prevalecer a convenção. Eu concordo. Agora vem a OIJ e manda suspender. Se a convenção fala expressamente, eu acho que você não pode excluir, porque isso não é norma de ordem pública, não é nada.
saúde. Retirar de pauta. O José Murilo vai suspender, só vai retirar. Não, pode retirar. Que aí depois- Então, olha, nós vamos retirar de pauta esse processo. Qual que é o número? Apregou os 3 que nós vamos retirar? Pois não. Eu suspenso até a decisão da... É o 17 da pauta do Dr. José Murilo, que é o 11.795-35/2016. O do doutor Neymar e um do meu. Da relatoria do Dr. Anemar é o número 40 da pauta, que é o RO 11.864-60/2014. Também retirado para aguardar o J. Uniformização. Da relatoria do Dr. Rogério, o número 15 da pauta, que é o RO 10.623-45/2016. Então, esses processos são retirados de pauta e aguardando a uniformização e retornarão com nova publicação, quando satisfizer o requisito. Mais algum, doutor Zé Murilo? Não, filho. Não, tem um processo adiado. Aquele também eu já... Parece que o doutor Anemar ficará vencido. Quanto a... O doutor Rogério é o relator. Não, doutor... Não, mas esse é o do... São o Neymar dois, é né? relator, né? Não, esse é o doutor Zé Murilo. Doutor Zé Murilo é relator. Já Então, fiz a adequação também, fiz o voto adequado já. Parece-me que É são aquele- duas questões. Qual que é esse, Márcio? Qual o número? É o 22 da pauta. Ele é 11.974. Que ele está como remanescente. Quando eu aperto, quando eu clico aqui, não aparece não. 11.000. Esse SPJF funcionasse bonitinho, igual vou dizer, tão bom. 11.974. Tem a questão do... Aquela questão parece que foi definido que seriam excluídos os danos morais, né? Já foi adequado, Sim. o doutor Zé Murilo já adequou. Agora, quanto ao adicional noturno após as 5 horas... Nesse caso eu acho que eu fico vencido. vencido, né? Então fica vencido, doutora Neymar, com a adicional noturna após as 5 da manhã. E os demais processos da relatoria do doutor Zé Murilo, processos eletrônicos, estão devidamente adequados, de acordo com o entendimento da maioria, e os demais foram julgados à unanimidade nos termos do voto de Sua Excelência o Relator. Então passamos para os votos eletrônicos do doutor Anemar. Há uma preferência, o processo adiado da última sessão é o 10.781-02-2015. Já houve a sustentação oral, mas a advogada está presente para assistir ao julgamento. 10.781. Esse é do menor aprendiz. Ó, eu examinei, tirei até xerox da ata dos depoimentos, teve prova teve precatória para o preto, não é isso? Examinei atentamente, vou pedir vênia, vou acompanhar a divergência. Eu não vejo vínculo bancário aí, não. É realmente menor aprendiz, a função principal dele era organizar fila, ajudar aposentado, colher dados para lançar débito automático e realmente consta dos depoimentos que ele vendia capitalização. Agora, venda de capitalização, a meu juízo, não é atividade bancária típica. Tanto que lotérica vende, Silvio Santos vende isso na televisão todo domingo. Isso não é atividade bancária. E ainda que fosse, se ele está fazendo, se é o menor aprendiz trabalhando no banco, alguma coisa de banco ele tem que fazer, ué, não é? Se ele trabalhasse na padaria, ele vendia pão. Se ele está no banco, alguma coisa ele tem que fazer. Senão, Não aprende nada. natura o aprendizado. Não aprende. Então, eu examinei atentamente, a prova é longa, tem prova por precatória, foi ouvido preposto, tem tudo, mas eu estou seguro, viu? Então, eu acompanho a divergência. Como é que fica? O doutor Anemar Adeco? Não, Doutor Marcelo? Doutor Marcelo, então, fica como redator e o doutor Anemar fica vencido da tarefa. E assim se decide por maioria. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, doutor. Marcelo, relator. Esse é o 1781. A sustentação oral de distância de Juiz de Fora está sendo usada no 10º andar. Na hora que liberar, nós temos 3 lá. 3? Tá bom? Número 23 da pauta
É o AP 10.728, 71/2014. Inscrito o Dr. Fernando César Teixeira, pela agravada que é executada a C Idiomas Limitada. 20 quantos? 23. Não tem esse processo aqui. Esse processo aqui não. Qual o número dele? Vamos ver aqui, doutor. 10.728. Será que está algum problema na numeração? 10, o quê? 728. Não está aqui não. O senhor quer ler por quê? O meu acaba no 22. Essa pauta hoje está uma... Eu fui olhar os meus... Aqueles 4 que foram incluídos, como o senhor era relator, eles encaixaram. Deve ter numerado Então, deixa eu errado. ver esse aí. Com a palavra ilustre relator, doutora Nemar. 10.721. Eu não fiz divergência, não. Conclusão, senhor presidente. Estou conhecendo o agravo de petição interposto e as contrarrazões, contas minutas, e no mérito estou negando o provimento. Venceu, negou. O senhor fala por quem? Pela agravada, posso aguardar? Pode. Doutor Marcelo? Estou de acordo. Eu também de acordo. A decisão é unânime nos termos do voto do relator. Obrigado, senhor Nilson. União e... Agora, na pauta do doutor Anemar. Agora a pauta... Não tem mais sustentação dele, não? Não, só de Juiz de Fora, que teremos que aguardar. Aí no número 15, que eu queria confirmar. Que eu não O vi número a 4, votação. eu pus primeira. Sim. Número 4, todos. Tem um que todo mundo está com a primeira? Sim. Número 15. Número 15, é o 10.000. Qual que é o número dele? 11.402? Não, será que eu não estou olhando a pauta errada? Não, isso aqui é o Neymar, ou não é? Eu não estou entendendo o que é isso. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Será que eu estou... 2003... Eles fizeram uma bagunça no meu... Isso aqui é de quê? A Neymar aqui, ó. Tiado aí, parece que é esse aqui. Então esse aqui é do Marcelo? Esse que eu pus para lá? Ah, esse aqui é o que o senhor não tinha achado aqui. É o que já foi julgado, é o adiado. Esse é o adiado. Eu pedi vista, tem... Ah, tá, isso eu já Esse já foi lembro, já julgado. julgamos. Agora é o número 15, Ah, que não constou a votação do senhor no sistema. estou de acordo com De ele. acordo. É Braçantas, né? Sim. 10.465. Sim. Obrigada. E o outro que foi 23, né? Que julgou? O primeiro? É, União Federal e a C Idiomas, estou de Sim, acordo. não tem divergência, não. Agora no número Mas, 29. Teve um sumaríssimo aqui com duas opções, o doutor Marcelo está com a segunda opção, eu não coloquei a opção, mas na verdade eu queria inverter, o doutor já está ficando com a primeira opção e eu fui com a segunda opção. Ah, sim. Aquela questão da Esse tá competência. mais pra frente. É. Que quanto é o... Carolina Fabriciano, né? Qual que é o número dele? Eu vi que tem um que eu vou... Qual que é? O de duas opções é o 42 da pauta, Mas qual- 42? 12.074,24. 42. Aí, no caso, Eu pus primeira. E o doutor Neymar fica com qual? Com a segunda? Fica a segunda. Esse é aquele pela negócio do competência, sujeito que trabalhou num lugar e pede para... eu continuo firme na minha... Eu fico vencido. Não muda aqui, aqui não. no número 29, que é o 10.961, tem uma observação do doutor Marcelo. 1961. Houve adequação, foi refeito. 1961. Porque o número não está abrindo. Foi refeito. A minha divergência com relação à Zona B, que eu entendo que é antes e depois e se Quando ele manteve. foi a primeira parte, relativamente a hora extra, hein? Aliás, até interessante para a gente discutir se vai manter o entendimento hora extra em local insalubre. Artigo 60 da CLT. Parece que a Murilo é voto vencido, é só ele que Vai entende. continuar? Eu já estou até adequando. Então não é só porque eu quis saber Eu se também entendo necessária a... Eu fico vencido nos casos em que eu julgo. É porque quando o Jorge estava, ele não acompanhava. Então, nesse caso, eu fiz a adequação da primeira parte da divisão do Dr. Marcelo, e a segunda parte, os caras que nós fazemos aquela divisão, nós modulamos o período de aplicação da portaria com a ISO, né? Então, até Eu fico 11. vencido nesse. Não, esse não.
Mesmo depois Depois manda dar. Anteriormente, falar que tinha risco, eu entendo que é devido também. Não, zona B, anteriormente mesmo, se está na zona B... É porque está nos dois períodos, antes e depois da portaria. Mas a decisão entende que é indevido antes. Princípio da retroatividade. Indevido depois. Não, é indevido depois, Marcelo. Depois. Antes, você aplica isso. Não é? Depois da zona portaria. B e tal, nós entendemos que é devido. Até hoje, depois aplica a portaria e não é 2014. devido. Então não tem divergência. É isso mesmo, Demar? É isso tá mesmo, certinho? está certinho. Então é isso mesmo, a decisão é unânime. Qual que é o outro? O outro, o senhor ficou vencido, me parece, no número 36, que é o 11.208. 36. Estou vencido nas horas extras, na limitação de 16 mensais, acompanho o relator quanto à multa. Isso. Acompanho quanto à multa. Pronto. E quais são que vai ter sustentação à distância? A Pra eu distância separar é isso o aqui. número 37 do doutor Anemar. Só o 37 dele? Do doutor Anemar, sim. Então, eu proclamo que os demais votos da relatoria do doutor Anemar foram julgados à unanimidade. Um voto, só uma parênteses aqui. Teve um voto que nós estamos discutindo a questão da Orientina, 16 minutos, o doutor Marcelo está me acompanhando no caso da divisão, da aplicação da súmula 41. Nesse caso aí já está feito porque... Qual que é o número dele? O problema é que meu não está querendo abrir de jeito nenhum. É danado. Falta. Vem aqui agora. É o número 36, me parece. Esse é que eu acabei de ler, eu fiquei vencido. 11.208. Ah, tá. A Eu fiquei limitação vencido, a eu fiquei 16 porque o doutor mensais. Guilherme estava fazendo igualzinho, só que a composição é diferente, né? Mesma coisa, parece que é a mesma convenção coletiva, mas Seria esse mesmo, doutor? é um tratando 16 minutos, não é isso? É, Então é esse mesmo. mesmo. Inclusive, eu estou acompanhando o Rogério, porque eu fiquei vencido nesse outro aí. É porque a súmula, doutor Zé Moreira, porque a súmula fala metade, até a metade aceita, né? O mínimo é metade. Só que lá, eu fiz as contas, dá um quinto, 24 minutos, dá um quinto da Orientina efetivamente cumprido lá pelo reclamante. Então vamos lá. Você tem que acabar com esse trem, essa acumulação danada. Agora, os processos eletrônicos, relatoria doutor Rogério Vale Ferreira, segundo votante, doutor José Murilo, terceiro votante, doutor Anemar. Número 21 da pauta, que é o AP 10.891-91-2016. Inscrito doutor Eric Machado Batista, pela agravante. Esse mesmo, toda a numeração. Tô achando que tá sempre papel. Eu conheço e nego provimento, doutor. É prazo para embargos, eu entendo que se tratando embora seja execução fiscal, mas correndo na Justiça do Trabalho, aplica-se o prazo da CLT. Esse é o meu fundamento. O senhor tem a palavra, doutor. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu estou aqui para defender os interesses do Hospital Belo Horizonte numa execução fiscal originada de autos de infração. Portanto, não originada de decisão judicial proferida na Justiça do Trabalho. Trata-se, portanto, de uma execução por título extrajudicial, cujo prazo se encontra devidamente delimitado com base na Lei de Execuções Fiscais. Com todo respeito ao prolator, o qual conheço e respeito profundamente, até pelo saber jurídico, a reclamada defende, a agravante defende ser o prazo de 30 dias, em razão da origem, não judicial do título em execução, e pelo fato de que a emenda constitucional número 45, que ampliou os limites da competência da Justiça do Trabalho, não ter a capacidade e não ter também o objetivo de alterar a relação de direito material que está em execução. O que significa, excelências, que qualquer autuação feita pela administração pública que não seja da competência dessa especializada será
o prazo para embargo será de 30 dias. Isso é um contrassenso, né? Por outro lado, existem matérias no agravo de petição e nos próprios embargos que são de ordem pública. Apesar disso não ter sido ressaltado na minuta de agravo, né, o faço aqui na tribuna, que são matérias que poderiam ser arguídas fora do âmbito dos embargos e que mereceriam conhecimento por parte do juízo primevo. Peço, portanto, né, consideração de Vossas Excelências relacionadas a esses pontos que foram ressaltados aqui da tribuna e rogo pela procedência do meu pedido. Obrigado. Pois não, a questão é prazo para embargos. Eu cito aqui 3 precedentes da turma, um da minha relatoria, 2 da relatoria da doutora Nemar, e mantenho o voto. Doutor Murilo. Doutor Nemar. Estou de acordo. E a decisão unânime nesses termos. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Número 4 da pauta, RO 10.045-30-2017. Inscrito Dr. Dalmo Burdim pelo recorrente reclamante. Boa tarde, Excelências. Boa tarde, doutor. Eu conheço e nego provimento. O senhor tem a palavra, doutor. Deu provimento ao recurso ordinário? Neguei provimento. Negou? Manteve Manteve a sentença de primeira instância, né? Manteve. Desculpa algumas perguntas, Excelências, diante de que o reclamante está presente também, então está amplamente esclarecido, é muito oportuno. Reverencio as honras dadas às Excelências, Ministério Público, demais membros desta Corte, e com relação à sentença que se quer reforma, os pedidos do recorrente, reclamante, pretende o reconhecimento do vínculo empregatício, uma vez que trabalhou para as reclamadas, para uma reclamada prestando serviço a outra, durante 5 anos, mais de 5 anos, mais precisamente, de novembro de 2011 a novembro de 2016, quando foi demitido. Então, a princípio, é óbvio que Vossas Excelências já verificaram a miúde, mas sempre, nós que estamos nas lides trabalhistas, os operadores de direito, essa matéria de reconhecimento de vínculo é muito sutil, e o empregado geralmente não acompanha também tudo que se faz com relação a ele em termos legais. É o caso aqui, a respeitável sentença de primeira instância até reconheceu que houve pessoalidade, que houve não eventualidade, que foi mediante pagamento, não vamos falar por enquanto, desculpa, em salário. E eu gostaria só de repetir aqui, para frisar, diante de que a sentença é resumida, que a sentença disse: da prova colhida, não há elementos que apontem para o exercício da prestação de serviço do reclamante com subordinação jurídica aos reclamados. Então, eu só peço que se permita algumas considerações sobre a relação de emprego, que é consagrado tanto pelo artigo 3º da CLT, como pela doutrina. A pessoalidade, a gente pode falar no caso de impessoalidade, quando o trabalhador é livre para prestar serviço a outros empregadores. E não foi o caso aqui do recorrente reclamante, que prestou, depois do tempo passado, verifique-se, prestou serviço unicamente para as empresas reclamadas, e sempre sob a coordenação delas. Portanto, esse item é conjugado com os demais itens para caracterizar a primazia da realidade e demonstrar a verdadeira natureza jurídica do contrato para o caso que é o de emprego. Rebato mais na questão da subordinação, que foi a divergência, o entendimento havido pela magistrada de primeira instância, com todo respeito. A subordinação, ela é a submissão às diretrizes do empregador. Isso não significa que, a todo momento, a todo dia, o empregador possa chegar e estar dando as ordens e os demais funcionários vendo. E quem serão as testemunhas nesse caso? As testemunhas serão os colegas de trabalho, que não sabem até que ponto está existindo aquela subordinação ou não, mesmo porque não precisa todos os dias ele dar ordem. E isso
tanto os documentos como a prova testemunhal mostrou que ele estava lá todos os dias, durante todos os dias, inclusive ele buscava funcionários, trazia funcionários, isso ele não fazia a seu bel prazer, isso ele fazia por ordem e por interesse do condomínio das reclamadas. E admitia e demitia, mas era assinado esses documentos pelos diretores das reclamadas. Ele não tinha autonomia para assinar, ele recebia ordens. É muito comum isso em qualquer empresa, um funcionário, um encarregado de departamento pessoal, contratar, demitir, mas quem assina é o empregador, é um gerente de banco que pode fazer tudo com autonomia, mas quem assina, e aí que está a sutileza do vínculo de emprego, que se caracteriza. E tudo isso que foi dito até agora, inclusive quanto ao período trabalhado, não foi negado pelas reclamantes em momento algum. Quanto à não eventualidade, também não precisa discorrer, mas justamente porque ele fazia com habitualidade, o que também não foi negado pelas reclamadas. Assim, concluindo, até aqui, entende-se que estão presentes todos os requisitos indispensáveis à configuração do liame empregatício, que pela CLT e pela doutrina e pela própria jurisprudência, inclusive com jurisprudência dessa própria corte, aqui pela essa turma, em caso bastante semelhante. Então, e empregatício, houve a subordinação à dependência econômica e a não eventualidade. Agora, com relação à situação jurídica legal da relação da prestação de serviços, é importante, só um minutinho, excelências, é bastante assim, sutileza, a gente tem que tomar o cuidado de não perder nenhum ponto importante. Então, se não há, vou ser um pouquinho assim, prático, se há uma prestação de serviços de uma empresa, de um trabalhador para uma empresa, se há uma prestação de serviços, estou repetindo, não há um contrato comercial civil, não há o contrato de empreitada, não há sequer um contrato de autônomo. Por que não reconhecer o vínculo de empregatício diante da ausência de um documento legal? E principalmente por quê? A ausência de qualquer documento que regulariza isso, seja CLT, contrato de trabalho, seja um contrato de empreitada, um contrato com uma empresa, um contrato mesmo com um autônomo. O que está havendo? Chama atenção, inclusive, para o representante do Ministério Público como fiscal da lei. Está havendo completa sonegação de impostos. É mais interesse do Estado poder do que do próprio reclamante, que anseia por ver os seus direitos recebidos durante 5 anos prestados. E muito mais, mesmo que autônomo fosse, ou mesmo que terceiro fosse, está provado nos autos que houve pagamentos para ele, e que os pagamentos foram superiores o valor mínimo de isenção da Receita Federal. Então, também retenção do imposto de renda, que deveria ser retido e recolhido pelo pagador. Nada disso vieram aos autos. Pergunto mais uma vez, por que não reconhecer a relação de emprego? Por que permitir que possa haver uma desvirtuação, ou mesmo uma roupagem, ou mesmo uma fraude trabalhista, a teoria do artigo 9º da CLT, que está desvirtuando a verdadeira relação de emprego? É um precedente absurdo. E o Estado poder e o judiciário, da qual o empregado reclamante quer ver satisfeita a sua pretensão de receber pelos anos trabalhados, se coloca novamente na frustração, e pior, o Estado poder, nós, sociedade, ficamos sem recolher os impostos. Quem se responsabilizar sobre isso? Porque se a empresa, mesmo que contratasse com um contrato civil, além de não ter trazido nenhum contrato, e fosse um contrato de autônomo, e mesmo que houvesse o contrato,
ela é responsável pela eleição dos seus prestadores e pela fiscalização dos recolhimentos. Qual é a empresa que contrata uma outra, ou mesmo um autônomo, e não tem a responsabilidade de se fiscalizar se está sendo recolhido em INSS, até por uma segurança da própria empresa, um acidente do trabalho? Então, eu peço a vossas excelências, diante do meu tempo que está se esgotando, mais uma consideração, até para respeitar a sentença, que a decisão de primeira instância assim se pronunciou. Foi anexado estatuto do segundo reclamado, condomínio residencial Balneário Riviera Real, de parcelamento urbano, etc., bem como ata da Assembleia Extraordinária, etc. Primeiramente, o estatuto do condomínio colecionado aos autos não foi feito de forma integral no processo, não está integral no processo. Até porque ele foi feito em 2011, estou encerrando, Excelência. Ele foi feito em 2011, o condomínio começou a funcionar em 2013. Então, supõe-se que não existiu essa ata. E, principalmente, porque, a se valer do próprio estatuto, o estatuto reza... Já encerrou, doutor, já encerrou seu em seu artigo, desculpe, Excelência, só mais para concluir, a bem da verdade da justiça no tentativo de esgotamento. É uma frase. Mas não. Desculpa. Conclua, é só para dizer Conclua. que no próprio estatuto diz que o síndico tem que ser condômino. E não é o caso do reclamante. Pois não, Obrigado, perfeito, Excelência. Pois não. O reclamante foi eleito síndico do condomínio, exerceu essa atividade lá durante alguns anos, recebeu um salário bem superior a de um reles zelador e quer reconhecimento de vínculo de emprego dizendo zelador. Foi falado da tribuna que ele fazia transporte de empregados do condomínio. Eu vi nos autos que quem fazia o transporte, ele fazia, a esposa dele fazia e outro servidor... O senhor não pode falar... Bom, meu voto está dado, eu estou mantendo a sentença. Doutor Murilo. Presidente, eu estou com uma dificuldade aqui. Não estou entendendo como é que, se esse condômino, se ele não é condômino, trabalhou e foi eleito síndico, eu quero vista para a próxima sessão. Vossa Excelência já proferiu o seu voto, tudo bem, mas eu vou pedir vista para a próxima sessão, por favor. Vou proferir meu voto na próxima sessão. O processo está adiado para a próxima sessão. O doutor Zé Murilo vai dar o voto e o doutor Ademar. Eu aguardo. E eu já dei meu voto aqui. Se prevalecer, bem. Se não prevalecer... Sim, senhor. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Excelência. Estou dispensado. Pois não. Próximo. Número 11 da pauta é o RO 10.359-07-2016, inscrito Dr. Fernando César Teixeira, pelo recorrente, que é o reclamado. Eu recebi o memorial, registro, e conheço dos recursos e no mérito nego-lhes provimento. Érica e Instituto Nefrológico? Isso, Excelência. A palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa na qual peço licença a cumprimentar a todos desta egrégia turma. Excelência, que pese a propositura de Vossa Excelência aí do eminente voto, nós pedimos vênia e pedimos para que não seja acompanhado pelos demais, no sentido de que essa perícia ela precisava necessariamente de uma complementação em caso de não provimento. Visto que a empresa, esse instituto, ele paga o adicional de insalubridade 20% grau médio, conforme a legislação. E o doutor sentenciante entendeu que deveria ser pago 40% em uma situação que não ocorre na clínica, tendo em vista que ali não é um hospital, é uma clínica. Após a perícia, foram juntados todos os documentos referentes aos pacientes,
a sorologia, e lá ficou demonstrado que nenhum deles tem doença infecto-contagiosa e que nenhum deles precisa de isolamento. Nesse sentido, o importe de 20% pago de insalubridade, ele está correto. Então, assim, com essa síntese, nós pedimos para que seja revisto em caso de não acompanhamento pelos demais e que seja dado provimento a esse recurso, tendo em vista que não há contato com o paciente infecto-contagioso. É o que se pede. Pois não, a questão é técnica, eu estou adotando o laudo, assim como juiz de primeiro grau. Doutor Zé Murilo. Estou acompanhando a data venda da sustentação. Doutor Anemar. Também estou acompanhando, senhor presidente. Decisão unânime nesses termos. Ok, obrigado, boa tarde. Boa tarde. É o número 31 da pauta, que é o RO 12.084-20-2014. Inscrito o Dr. Ronaldo César Ferreira Silva, pela recorrente, que é reclamada. 12.084. Sim, senhor. Neste processo, a suspeição do Dr. Anemar, o Dr. Marcelo atuará como terceiro votante. Conheço dos recursos no mérito do parcial provimento. Ao do reclamante, para acrescer a condenação, pagamento da PLR proporcional de 2015, 4 dozeavos, e a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição assistencial confederativa. Ao da reclamada, para reduzir o valor dos honorários periciais para 1.350, mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível. Esse é meu voto. O senhor fala pela MIP, né? Pela MIP. O senhor tem a palavra. Não, excelência, é exatamente o posicionamento que eu queria colocar aqui, é exatamente essa questão. Tem outros pontos a ser debatidos da insalubridade, mas confesso que o motivo desse recurso da reclamada veio tão somente pelo fato em que nós temos vivenciado atualmente na Justiça do Trabalho divergências entre quando as reclamadas elas são sucumbentes, os honorários periciais são ao extremo. Quando as empresas vencem a sucumbência do reclamante, o tribunal limita em R$1.000. Então, assim, é uma turma, mas eu vivenciei na 24ª região, lá no Mato Grosso do Sul, no qual o presidente limitou em 1.200, independente se é reclamado ou se é reclamante, e isso fez com que vários peritos deixassem de se tornar parciais. É só uma ponderação. Só. Não, doutor Zé Murilo. Estou acompanhando Vossa Excelência, senhor presidente. Doutor Marcelo. Acompanhe. Decisão unânime nesses termos. Ok, obrigado. Boa tarde. Agora a pauta do senhor. Só tem umas observações. Número... Peraí, por que tem 2-1 aqui? Eu não estou entendendo essa pauta de hoje. Tem 1 e esse aqui. 1, 2... Qual que é o... Vamos ver. Número 1 é o 10.019. Tá, e esse 10.039? Esse 10.039. Hein? É porque tem aqueles 2 horários de pauta. Tem outra pauta mais tarde. Aqueles 4 aqui. Então tá, então vamos lá. Nós estamos julgando as duas pautas? Sim, porque os processos se encaixaram, os 4. Tá. Onde que tem divergência? Tem divergência no número 19, o 10.718. Agora que uso. 10.718. Pois é, a gente resolveu que ia manter a coisa testeira. Nossa aqui, não, a nossa aqui. Aquela JJ do testeiro, do 7. Está pronto, deixa pra lá. Esse pode ficar assim? Fica. A próxima a gente muda. Já está pronto, vai ficar melhor. Eu também não estou colocando, embora eu coloque divergência aqui para destacar, mas nós estamos adequando esse processo mais antigo. Esse 20 eu boto. Você viu essa cor desse 20 aqui? Uma coisa absurda. Eu também achei muito. Eu nunca vi isso. É um negócio maluco mesmo. Mas está todo mundo de acordo? Eu estou acompanhando. Fazer uma coisa e não homologar uma coisa, eu nunca vi isso também, não. Mas eu acho que ele tem um caminho. Mas se foi, pois é, eu fiquei na dúvida, porque se o próprio reclamado se dispôs a pagar, e não é valor pequeno, né? Agora depois não homologa o acordo, ele não paga e também. De repente se dispôs a pagar, porque eu não ia homologar, porque não tem valor nenhum aquele acordo. Uma coisa estranha. Qual que é o próximo? O 22 é o mesmo caso. Também fazendo a pública. No 12. Então na próxima fica assim, na próxima já muda. Os honorários também, na próxima muda. Na próxima também muda, já orientei lá.
no número 25, que é o 11.343. Ele tem Uma pedido observação itinerante? quanto à redução uma observação, se não seria o caso de reduzir os honorários para R$ Doutor, 1.500. aquela questão da suma. Ela fala, quando o acordo É aquele paga até a metade. Dá vale também. Aqui, por exemplo, eu fiz até a conta. O que foi isso aqui? Fiz a conta aqui, ó. Pouco mais de um quinto. Ela está pagando 25 Deu 1h40 o cálculo, né? Sem acréscimo. 25 minutos. Aí vem o acordo que fala em pagar 24 minutos, dá um quinto. Então aplica a nossa suma ou não aplica? Hoje nós julgamos. Igual, também dá vale também. Eu estou aplicando a teoria do conglomerado, estou aplicando a norma coletiva. Pois é, doutor, mas não tínhamos. Nós decidimos vamos acompanhar as acompanhar lá o corregedor. A orientação. Manter isso agora. E também a redução dos honorários aí. Você também é aquela questão de adequar. Já tá O gabinete, a redução dos honorários eu não tenho muito. Coloquei só para a gente poder ir lembrando, né? Foi pago o montante. Ela está pagando 25 minutos de hora normal. Dá 2 horas, né? Bom, então como é que é para negar provimento? Tem que negar, eu já acabei de fazer adequação. Então eu adequo aqui, mas eu por enquanto vou ficar vencido, mas eu adequo. Negar provimento das horas itinerárias, né? Agora estou acompanhando tudo aí, o negócio. Negar provimento hora itinerária. Está excluído, é só manter. Vencido e mudar isso aqui também. E não convencido. Pegar súmula. Os honorários vão ficar dessa forma. Depois Um pouquinho só de açúcar, uma colherinha. Açúcar. Mais alguma? Não. Não, senhor. Então, esses aqui eu vou adequar. Agora, esse outro aqui também já foi, né? Esses aqui, A outra pauta sua não tem nada a ver. Esse aqui é do Dr. Marcelo. Dr. Marcelo? Número 1003. Então, tá. Então, eu proclamo que os demais votos, os demais processos foram julgados à unanimidade. Agora, processos da relatoria do juiz convocado Marcelo Furtado Vidal, segundo votante, Dr. Rogério, terceiro votante, Dr. José Murilo. Número 17 da pauta é o ROPS 11.812-45-2016. Inscrita a doutora Andréia Cristina Fagundes pela recorrente, que é a reclamada. Toma. Doutor Marcelo, com a palavra. Senhor presidente, eu dou parcial provimento, conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada, e no mérito do parcial provimento ao apelo, para excluir da condenação a multa do artigo 477 da CLT, adotando quanto aos demais pedidos recursais, unicidade contratual, salário, substituição, horas extras e multa convencional, as razões de decidir contidas na veneranda sentença, complementada pelas decisões de embargos, confirmando-a por seus próprios e jurídicos fundamentos. Então, o relator está provendo só para excluir a multa do 477. A senhora tem a palavra. Boa tarde a todos. Bom, esse caso ele trata a respeito de uma estagiária que pega um pedaço, um vínculo empregatício durante algum período e depois salário de substituição. Eu vou só fazer alguns pontos, só bem específicos a esses dois, que os demais eu reitero o RO. Com relação ao salário de substituição, na sentença, o juiz entendeu por bem conceder as diferenças salariais em virtude da suposta substituição da senhora Valquíria no período de 21 de 8 de 2015 a 31 de 12 de 2015, período que a Valquíria estava de licença maternidade. No entanto, conforme verifica-se num e-mail juntado pela própria reclamante, a senhora Valquíria, ela apenas informa para todos quais são os assuntos que deveriam ser tratados de acordo com a capacidade técnica de cada um. Sendo que a área que seria da reclamante, que seria a área contábil, ela só responderia juntamente com o senhor Carlos, ela não tinha autonomia para responder sozinha. Tanto que o senhor Carlos, que respondeu pela parte contábil e fiscal durante o período de substituição de licença maternidade da Valquíria,
conforme o próprio e-mail relata. Ressalto novamente que esse e-mail foi anexado pela própria reclamante. Além do mais, a Valquíria, ela possuía graduação em Ciências Contábeis, e a reclamante não, ela era apenas técnica contábil. E a doutora juíza, né, ela se baseou na sua fundamentação num depoimento da testemunha da reclamante. E esse e-mail foi o depoimento que ressalta esse e-mail, no qual, repito, apenas desmembra os assuntos que seria relacionado por cada parte. E, no caso da reclamante, ela teria que ser encaminhado para ela, as questões contábeis, e para o Carlos, que estava fazendo a substituição da Valquíria. Então, no caso da substituição, a reclamada ela requer a reforma baseada exatamente na prova que a própria reclamante, querendo ou não, juntou aos autos. Com relação ao vínculo empregatício, que foi concedido no período de 22 de 6 de 2015 a 21 de 1 de 2016, que foi o período que ela ainda estava cursando a faculdade, ela alega, né, que a senhora Valquíria não supervisionava suas atividades. Esse argumento ele foi confirmado pela testemunha da reclamante. No entanto, conforme os próprios e-mails que a reclamante juntou, todos eram enviados para ela, né, ela respondia os e-mails e enviava cópia tanto para o senhor Carlos, com e-mail fiscal, quanto para a senhora Valquíria, que respondia pelo e-mail contabilidade, @ e contábil, @. Então, nesse caso, toda a rotina de trabalho da reclamante era supervisionada pela Valquíria. E durante o período que a própria juíza considerou para a questão do vínculo, que foi o período de substituição, ressalto novamente que ela não substituiu a senhora Valquíria, até mesmo porque ela não tinha qualidade técnica para isso, uma vez que precisava de uma pessoa graduada em ciências contábeis, e não era o caso da reclamante. Assim, eu reitero novamente os termos do recurso e peço também reforma nesse tópico para exclusão da condenação de vínculo empregatício. Pois não, doutor Marcelo. Senhor presidente, eu vou reiterar o voto, é uma questão de estágio simples, ela fazia inclusive hora extra, só isso aí já descaracteriza da data vênia esse período de estágio. Entendo que a questão do salário de substituição foi examinado pelo juiz de primeiro grau, né, registramos aqui que, inclusive, a testemunha Vida Arrogo da Ré disse que não sabia nem mesmo informar as funções da reclamante na reclamada. Eu mantenho meu voto, essa é a proposta que eu tenho. Pois não, eu estou de acordo, doutor Murilo. Eu estou de acordo. A decisão da sustentação. A decisão Obrigada, nós boa temos o voto tarde. do relator. Próximo. Número 22 da pauta é um ROPS 12.422, 43, 2016. Inscrito o Dr. Flávio Augusto Neri, pelo recorrente reclamante. Doutor Marcelo. Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, nego-lhe o provimento, mantendo a sentença de origem para seus próprios jurídicos fundamentos. É a minha proposta de voto. O senhor fala pelo reclamante? Sim. Tem a palavra. Boa tarde a todos. Trata-se de uma ação pleiteando diferenças salariais e adicional de periculosidade, tendo em vista que o obreiro exercia a função de vigilância patrimonial. Antes de entrar no mérito, é importante a gente ressaltar o que ele fazia, né? Ele tinha no cargo dele, na carteira de trabalho, como auxiliar de operações. Na defesa e nas alegações da reclamada, ela estabelece que os auxiliares de operações, né, que são aquelas pessoas de preto que ficam rodando o shopping, eles apenas olham se tem piso escorregadio, se as lojas estão fechando e abrindo no horário certo, se tem alguma lâmpada queimada, e entre outras coisas que, segundo eles, são de operacionais do shopping, né? Outra coisa para se salientar é o seguinte: esse shopping aqui é o Big Shopping, né, que as principais pessoas que adentram e frequentam o shopping são de aglomerados próximos e pessoas de classe bem baixa, né? Quanto à remuneração e cultural também. A função do reclamante, e aí eu até juntei, junto com a inicial,
um laudo pericial de outra ação, de um paradigma, aí eu acho absolutamente cabível essa prova emprestada, tanto é que o juiz de primeira instância, ele indeferiu a prova pericial, justamente por isso, porque eu já tinha juntado a prova pericial de outro processo, que exerceu, o reclamante do outro processo exerceu a mesma função, no mesmo período que ele, exerceu do dia 6/2 de 2015 ao dia 15/12 de 2015, e o obreiro do dia 4/2 de 2015 a 14/10 de 2016, as mesmas funções. O perito constatou no laudo pericial de ID AE 8C53A que ele exercia as funções de patrimônio das lojas, observando e abordando suspeitos, algumas vezes até com o uso de força física. Nesse laudo pericial, o perito ouviu um próprio funcionário da empresa, né, o senhor Caio da Silva, exerce as funções também de auxiliar de operações, que confirma que todo mundo lá, que é auxiliar de operações, exerce a guarda de patrimônio, inclusive com o uso de força física necessária. O ilustríssimo juiz de primeira instância julgou improcedente, principalmente pelo fato de o obreiro não ter comprovado que ele exercia essas funções, o que cai por terra justamente por esse laudo pericial, juntado por um reclamante que exercia as mesmas funções, pelo fato dele não usar arma de fogo. Além do que eu retratei aqui na ação e no meu recurso, foi o que estabelece a NR 16 e o artigo 193 da CLT, que não prevê nenhuma necessidade do uso de arma de fogo para se enquadrar como atividade periculosa, mas apenas atividade que expõe o trabalhador a roubos ou outra espécie de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. E é importante ressaltar também que a falta desse uso de armas expõe ainda mais a risco a integridade física do reclamante, né? Várias vezes ele já teve que barrar menor de idade, suspeito, quem tem algum protuberância no bolso, alguma coisa do tipo, e já foi ameaçado de morte. Tanto ele quanto o paradigma citado aqui, em que foi juntado o laudo pericial, né? Então, sem adentrar aí na parte jurídica do processo, e apenas num fato notório, é cristalina essa situação de que quem trabalha no shopping fica rodeando e fica barrando gente, fica chamando pelo rádio a segurança ou a polícia, né? É que exerce a vigilância patrimonial, simplesmente porque é um shopping que tem muitas lojas, joalherias, que incluem muitos objetos de valor altíssimo, que não tem nenhuma pessoa para segurança, apenas bombeiros para questão de incêndio ou essas coisas do tipo, faxineiro, né? Então, é público e notório que essas pessoas ditas auxiliar de operações exercem a função de vigilância patrimonial do shopping, né? Elas ficam rodeando, elas olham se tem alguém entrando suspeito na loja, se a pessoa porta algum tipo de objeto estranho, o que aconteceu várias vezes durante o período trabalhado do obreiro, né? E isso foi comprovado através de um laudo pericial de um perito profissional nessa área, né? Que estabeleceu que quem é auxiliar de operações no Big Shopping exerce a função de vigilância patrimonial e, pelo fato de não ter armamento, é exposto ainda mais a risco de sua integridade física. Dessa forma, por todo exposto, o recorrente reitera os pedidos da inicial, requerendo, para tanto, as diferenças salariais, bem como o direito ao adicional de periculosidade requerido preliminarmente. Obrigado. Pois não, doutor Marcelo. Senhor presidente, data vênia a brilhante sustentação do doutor advogado. Resumindo, a reclamação trabalhista ela tem basicamente dois pedidos. O reclamante ele quer o seu enquadramento como vigilante e, simultaneamente, ele quer receber
adicional de periculosidade. Então, são dois pedidos, independentes um do outro, mas que têm uma certa conexão. A prova que se resumiu no caso foi uma reclamação trabalhista de um outro reclamante, João Pedro, que ganhou uma outra reclamação, que logrou êxito numa outra reclamação trabalhista relativamente à atividade periculosa. Né? Lá se entendeu que havia uma periculosidade. Prova nesses autos não foi produzida prova alguma relativamente ao reclamante. O reclamante quer uma regra de 3. Se Pedro exerce atividade periculosa no shopping, todos os reclamantes, todos os funcionários da reclamada têm direito a receber. Quer dizer, não dá para fazer essa conexão. A prova tem que ser feita nos autos. Está em controvérsia relativamente às funções dele, que ele não tinha formação técnica para ser vigilante, não cumpria os requisitos da Lei 7.102/83, então ele não pode receber salário de vigilante. Quer dizer, isso aí existe um óbice legal. Com relação à periculosidade, o reclamante optou em não realizar, não há protesto pela não realização de perícia de periculosidade e insalubridade nesses autos. Quer dizer, ele entendeu, ele optou que essa prova produzida nos outros autos havia uma vinculação nesse processo. Enfim, não há prova dos fatos alegados na inicial, razão pela qual eu estou mantendo o entendimento de origem e a minha proposta de voto. Eu estou acompanhando, doutor Zé Murilo. Eu estou acompanhando a tabela de sustentação. A decisão unânime nos termos do voto do relator. Boa tarde. Rogério, podemos aproveitar aqui a pauta do doutor Marcelo e chamar o juiz de fora? Vamos. Tem o do Neymar também, né? Mas pode chamar o doutor Marcelo antes? Pode. Porque aí já está com a sessão aberta, né? Autos físicos? Não, Agora é o PJE também. São duas sustentações à distância. É o número 20 da pauta, sustentação oral à distância, que será realizada em Juiz de Fora. É um ROPS 12.260/2016. Inscrita a doutora Paula Carrara da Silva, pela recorrente, que é reclamada. Mas esse aqui que é o relator. O relator doutor Marcelo tem a palavra. Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada. No mérito do parcial provimento ao apelo da reclamada, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000. No restante, eu adoto as razões de decidir contida na veneranda sentença recorrida, complementada pela decisão de embargos. É a minha proposta de voto. Pois não, o relator provendo parcialmente apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000. Com a palavra, a ilustre advogada de Juiz de Fora. Excelentíssimo doutor desembargador, presidente, demais integrantes da mesa julgadora, ilustre representante do Ministério Público, servidores e colegas advogados presentes, uma boa tarde. Eu venho sustentar as razões recursais interpostas pela Brasil Center, requerendo especial atenção de Vossas Excelências para o fato de que, no caso, a relação de plano de saúde oferecido pela empresa, ela não se submete à Lei 9.656 de 2008. Porque o plano, ao contrário do que prevê a lei, ele não é um plano contributário. E sim, os funcionários da empresa, eles apenas contribuem quando fazem alguma consulta ou se submetem a algum procedimento, sendo, portanto, um plano apenas coparticipativo. Nesse sentido, tendo em vista o que dispõe o parágrafo 6º do artigo 30 da lei mencionada, não há que se falar em manutenção do plano de saúde por conta da aposentadoria por invalidez da reclamante, né? E, nesse caso, a aplicação do parágrafo 6º ela é atraída pelo que dispõe o parágrafo 2º do artigo 31 da mesma lei. Sendo assim, a reclamada requer a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação à manutenção do plano de saúde. E ainda que Vossas Excelências entendam pela aplicação da referida Lei 9.656 ao caso em questão, o cancelamento do plano de saúde da reclamante, ele se fez de forma correta e justificada, porque a reclamante apresenta uma dívida que já atinge o valor de R$
R$ 258,76, uma vez que ela não tem quitado os valores correspondentes à sua coparticipação. E a dívida que a reclamante possui, ela foi apresentada, os extratos foram apresentados nas folhas as folhas 73 a 142 dos autos, do download em ordem crescente, né, os documentos de D24, AWCW, 4W, 3.2. A partir desse documento, a reclamada juntou todos os extratos de utilização do plano de saúde, demonstrando o motivo da dívida e a inadimplência da obreira. Além disso, quando a reclamante procurou a empresa para poder verificar o motivo da suspensão, a questão da dívida foi apresentada à mesma e a mesma não tomou um posicionamento, não apresentou sequer uma proposta de parcelamento da dívida. Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, o cancelamento foi devido e, portanto, requer a reclamada a reforma da sentença. Eu agradeço a atenção, uma boa tarde. Pois não, doutor Marcelo. Senhor presidente, inicialmente eu cumprimento e agradeço a sustentação oral feita pela ilustre advogada. Realmente a questão se no caso da reclamante ela estava ou não incerta na hipótese da Lei 9.656, de 98, ela é uma questão aqui nos autos secundária. O plano de saúde que ela usufruía, realmente ela não contribuía mensalmente. Quem contribuía mensalmente era o empregador e ela participava dos procedimentos do plano. Acontece que, ainda que ela não participasse, essa lei não a alcançasse, a aposentadoria por invalidez, ela suspende, ela não extingue o contrato de trabalho. Então, nós poderíamos examinar a questão se houve ou não uma alteração em pégios do contrato de trabalho, já que ele estava suspenso, relativamente a esse plano de saúde. Né? A tese da empresa é no sentido de que ela foi dispensada não porque ela teria se aposentado por invalidez, mas porque ela era devedora do plano. Examinando os autos, eu observei que houve uma coincidência, porque o plano foi cancelado justamente na época que ela se aposentou por invalidez. E apresentaram para ela um documento para ela assinar com débito de R$ 9.000. Ou seja, se ela estava realmente devedora do plano, ela nunca foi. Por que ela nunca foi cobrada por essa dívida? Ela teria sido cobrada justamente no momento que ela se aposentou por invalidez, porque eu quero crer que na ótica do empregador, aquela aposentadoria por invalidez é que retiraria o direito dela a continuar inscrita no plano. Não há cobrança formal, ela não foi constituída em mora. Os documentos que foram juntados nos autos dizem respeito à coparticipação dela nos procedimentos. Não há nada que demonstre a dívida. A carta da AMIL, que encerra o benefício, simplesmente diz assim, excluída. É um documento. Então, não existe nenhuma cobrança efetiva, nenhum documento. Quer dizer, o plano de saúde não há demonstração, uma nota promissória, uma letra de câmbio, não há nada que demonstre que ela... Esta é a dúvida do juiz de primeiro grau. Né? Há um documento em branco dizendo que ela deve lá 8 mil, 9 mil, precisamente. O documento diz que ela deve a quantia de R$ 9.258,76. Né? Por esses fundamentos, eu estou mantendo o entendimento da decisão de origem, o que não impede a AMIL, o plano de saúde, se entender que ela é devedora, a efetuar essa cobrança dessa eventual. Elementos esses que eu não tenho nos autos para definir, não foram apresentados. Por esses fundamentos, é a proposta de voto que eu submeto aos doutos pares. Eu acompanho, realmente a questão já é pacífica aqui na turma, a aposentadoria por invalidez suspende, mas não extingue o contrato. Então, prevalece essas obrigações acessórias aí, entre eles o plano de saúde. Eu estou acompanhando. Doutor Zé Murilo? Estou acompanhando. E a decisão é unânime nos termos do voto do excelentíssimo juiz relator. Tem mais algum dela? Dessa advogada? Agradecemos a presença da ilustre advogada de Juiz de Fora. Obrigada, boa tarde. Na pauta do doutor Marcelo não tem nenhuma...
Neymar, não vamos buscar aquele, não? Vamos. Mas do doutor Marcelo não tem Nenhuma divergência a mais, né? Não. Então eu proclamo que nos demais votos, nos demais processos da relatoria do doutor Marcelo, foram julgados à unanimidade nos termos propostos por Sua Excelência. Agora o processo da relatoria doutora Neymar, uma sustentação oral à distância também em Juiz de Fora, no número 37 da pauta, que é o RO 11.504-61-2015, inscrita a doutora Maria Olívia Ramos Bonfá, pela recorrente reclamada. Doutor Anemar, com a palavra. A conclusão, senhor presidente, é no sentido de conhecer dos recursos ordinários interpostos pelas partes e, no mérito, negar-lhes provimento. Conheceu e negou provimento. Tem a palavra o ilustre advogado de Juiz de Fora. Boa tarde, doutos julgadores. Bom, eu venho aqui pedir uma atenção para a questão da equiparação salarial, a fim de que seja observada que, em se tratando da equiparação, se faz necessário que todas as tarefas sejam idênticas e não somente parte delas. Sendo assim, a testemunha ouvida a rogo do reclamante deixou claro que o paradigma Túlio trabalhava exclusivamente nas peças de corte, utilizando eletroímã adaptado na ponte, sendo que o reclamante não utilizava eletroímã. Declara ainda também que, em relação ao paradigma Paulo, este usava de linha pesada, com peças maiores, ficando o reclamante no setor da pintura. Ou seja, as atividades deles, apesar de estarem nomeados como a mesma função, não eram iguais, né? Os próprios paradigmas possuíam especificidades, né, no trato no exercício da função. Sendo assim, a equiparação salarial não abarca a questão. Motivo pelo qual a gente pede pelo provimento do recurso. Em relação ao adicional de periculosidade, também eu gostaria de pontuar o seguinte: os objetos inflamáveis, né, que o laudo pericial verificou, especificamente no rol das latas de tinta encontradas durante a diligência, não consta análise quantitativa dos produtos em cada latão e galão. O perito apenas chegou a realizar um somatório simples da capacidade de tais recipientes, sem examinar o conteúdo deles efetivamente. E apenas em relação a isso, não tem como se caracterizar a periculosidade, né? Igualmente, há de se notar que as embalagens lá enumeradas encontravam-se em conformidade com o item 4 do anexo 2 da norma regulamentar 16, segundo o qual a armazenagem de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas, quando obedecidos os limites constantes no quadro 1, não geram o direito do adicional de periculosidade. Sendo assim, não há no laudo conclusão detalhada quanto à habitualidade que o autor supostamente adentrou no setor de armazenagem de tintas ou o tempo que permaneceu exposto nesse local. A exposição pura e simples ao agente não pode bastar para que seja caracterizada a periculosidade. É o que nós pedimos assim pelo provimento. Agradeço a atenção. Pois não, doutora Neymar. Senhor presidente, a questão da equiparação salarial ficou definida em primeiro grau em relação aos dois paradigmas, o Ângelo e o Paulo José, sendo que, por ter havido promoção desses dois paradigmas em período posterior, o juiz definiu dois interreglos distintos para equiparação no período justamente em que ficou comprovada o exercício concomitante da função de operador de ponte entre o reclamante e esses paradigmas. No caso aqui foi ouvida duas testemunhas por cada parte. A testemunha do reclamante trouxe em suas informações aqui o exercício das atividades dos modelos idênticas ao do reclamante nesses períodos definidos aqui pela sentença, e por outro lado a reclamada ela não logrou confirmar a sua tese de defesa no sentido de que não havia concomitância no período em que foi deferida a equiparação salarial e também que os modelos e o reclamante não exerceram as mesmas funções
naquele período ali já definido lá na sentença de primeiro grau. Eu transcrevo aqui também os depoimentos, o depoimento da testemunha do reclamante, que da reclamada nada trouxe de esclarecedor no aspecto, estou mantendo a proposta de voto. Do que diz respeito à adicional de periculosidade, eu sigo aqui a linha trilhada pelo perito, porque ele traz aqui no corpo do laudo pericial que ficou comprovado que o reclamante realizava trabalhos diários e habituais em todas as instalações do setor GF13, andava, entrava, circulava e permanecia laborando em locais onde permanecia estocada a tinta e solvente a ser empregado na pintura diária, permanece estocando tinta para limpeza de peças e existem tambores para descarte de tinta, solvente, tina empregados no trabalho de pintura na reclamada e que permanece nesse local um volume variável de aproximadamente até 900 litros entre tintas para emprego e pintura, solvente de tina para limpeza e tambores para descarte de inflamáveis. Ou seja, ele conclui aqui que durante todo o período o reclamante laborou em atividade de risco, previsto no anexo 2 da NR 16, e desenvolvendo atividades diárias e habituais no setor de pintura, laborando com o reclamante. Então, diante das constatações periciais aqui, e como a reclamada não trouxe nenhum elemento ou prova para infirmar as conclusões do laudo pericial, senhor presidente, é a regra de se seguir, a conclusão do laudo pericial, é o que eu estou fazendo, confirmando a sentença do juiz de primeiro grau no aspecto. Eu faço aqui com relação aos honorários periciais que não foram objeto de sustentação, mas eu mantenho os R$ 1.500, que é um valor que essa turma tem entendido como razoável para remunerar o expert numa situação desta. E, em suma, é uma breve síntese que eu faço dos fundamentos aqui para manter minha proposta de voto. Pois não, doutor Marcelo? Estou de acordo. Eu também estou de acordo. A decisão unânime nos termos do voto do relator. Agora nós vamos a mais uma sustentação oral de Juiz de Fora, processo físico. Peço a ilustre secretária para pregoar. Número 5 da pauta é o RO 1703-2013-036. Relator, doutor Zé Murilo, revisor, doutora Nemar, terceiro votante, doutor Marcelo. Inscrita também a doutora Maria Olívia, pela primeira recorrente. Pois não, doutor Zé Murilo com a palavra. MRS Logística Limitada, SA. Eu estou... Conheço de ambos os recursos, no mérito, nego provimento ao da reclamada e provejo parcialmente ao do reclamante, para declarar que as diferenças de horas extras, de passe e de prontidão pelo trabalho em prorrogação do horário noturno são devidas também nas jornadas mistas. E para deixar claro que as diferenças oriundas da equiparação salarial repercutem no valor do adicional noturno devido, em razão da majoração da respectiva base de cálculo. Mantém o valor arbitrado da condenação, por ainda compatível. A meu voto, senhor presidente. Tem a palavra a ilustre advogada de Juiz de Fora. Novamente, dou boa tarde aos outros julgadores. Em relação ao voto pronunciado do relator, eu pontuo que, em referente às horas de passe, não houve comprovação de diferença nenhuma por parte do reclamante. Todas estão devidamente quitadas, de acordo com as fichas de registros e também em comparatividade com o próprio registro de jornada do reclamante, em que consta que nada ficou invalidado, valendo-se assim do que consta lá, sem haver pendências nesse sentido. Ele está classificado numa categoria especial, de acordo com o artigo 237, a linha C, em que está acordado através dos acordos coletivos especificidades para aquela categoria. Ele recebe, então, além das horas trabalhadas, horas de prontidão, horas de passe, totalmente regulamentada, sem haver questões nenhuma. O próprio acordo em si, entre a entidade sindical e a reclamada, está pautado, pela lei, sem haver situações que venham a calhar na nulidade, o que foi até mesmo votado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 895
número ainda 759, que o negociado por intermédio das normas coletivas prevalece na legislação. Então, não há questões a serem revistas em relação à especificidade da jornada por eles, os maquinistas e auxiliares de maquinistas, realizadas. Isso também chego a pontuar a questão do intrajornada, valendo-se realmente dessa questão específica da categoria dos maquinistas, né, que a sentença reconhece expressamente que, como maquinista ferroviário, ele enquadra-se pessoalmente na equipagem de trem, na linha C. Todavia, ela é contraditória a partir do momento em que ela nega a aplicação do artigo 238, parágrafo 5º da CLT, cuja incidência determinada pelo artigo 57 abarca especificamente essa categoria. Além disso, também tem que se atentar que o tempo concedido ao recorrido para que fizesse suas refeições em viagem são computados como hora de serviço, estando inexistindo irregularidade nesse sentido. Também pontua-se que é mais benéfico para o reclamante. Preconizado pela lei geral, não há questões de aplicação do artigo 71. As considerações trazidas na sentença não se aplicam aos maquinistas, cargo ocupado pelo recorrido, devendo ser afastada e devendo ser, então, o provimento do recurso para excluir da condenação os valores definidos a título de intervalo do intrajornada. Em relação às premiações, também só queria atentar para o fato, terminando já, que as premiações elas se encontram quitadas de acordo que não foi feito prova de que ele fizesse jus a qualquer outra situação que fizesse ele receber as premiações. Para receber as premiações tem que se alcançar normas específicas previstas já na convenção coletiva. Ele não tendo alcançado, obrigatoriamente não fez jus ao recebimento dessas premiações. E ele não fez prova nenhuma contrária em relação a isso, provando que em algum momento chegou a ser prejudicado pela empresa em situações que o inibissem a receber as premiações. Ante o exposto, eu peço o provimento em relação ao requerido pela reclamada no seu recurso e o desprovimento do que fora requerido pelo reclamante. Pois não, doutor Zé Murilo. Senhor presidente, aqui a questão... Aqui, ó, nos termos da súmula 446 do TST, aí resolve tudo. A garantia ao intervalo intrajornada previsto no artigo 71 da CLT por constituir-se medida de higiene, saúde e segurança do empregado é aplicável também ao ferroviário maquinista, integrante da categoria C, equipagens de trem em geral, não havendo incompatibilidade entre as regras inscritas nos artigos 71, parágrafo 4º da CLT e 238, parágrafo 5º da mesma CLT. E a premiação, acho que a prova tinha que ser feita pela empresa, não pelo empregado. E tudo foram deferidas diferenças a serem apuradas, a perícia já por uma parte, foram deferidas diferenças tão somente, e que vão ser aplicadas de acordo com as normas regentes. Então, eu estou mantendo meu voto. Doutora Neymar. Senhor presidente, eu estou trazendo um entendimento aqui, inclusive foi objeto de uma decisão dessa turma semana passada, na última sessão, relativamente à extensão da hora noturna para os fins de cálculo do adicional noturno e também para a hora fixa noturna. Então, aqui a sentença de primeiro grau reconheceu que não só o adicional noturno após as 5 da manhã, mas também a hora noturna fixa, de 52 minutos e 30 segundos, deveriam ser pagos. E eu estou querendo trazendo essa observação para adequar aqui o entendimento que vinha prevalecendo na turma. Não sei como é que o doutor Zé Murilo anteriormente tem entendido dessa forma. Está estendendo a hora fixa também após a 5 horas. Porque o adicional noturno é a súmula 60. Agora, a hora fixa noturna, inclusive, o doutor já me chamou a atenção. Isso é consequência. Mas eu acho que uma coisa é a consequência da outra. Isso é que eu indaguei aqui, que nós estávamos dando o adicional noturno, mas a hora fixa é a prevista em da lei 22 a 5. É porque a súmula não fala dela. A súmula não fala da hora fixa. Adicional noturno. Não, pois é, mas o adicional noturno tem a súmula que fala que prorrogado. Mas é por que isso? Porque você entende que o trabalho noturno é um trabalho mais prejudicial para o trabalhador, então por isso que a redução fica. E o adicional noturno. Agora, se nós definirmos o adicional noturno,
consequência lógica que nós temos que definir também. Não, se for olhar por esse lado aí, é porque eu queria seguir, inclusive, doutor. Nós temos que uniformizar isso, porque eu já indaguei isso aqui na turma. O que tem se acolhido é o adicional noturno. Que está na súmula. Está na súmula, mas a súmula não fala de hora ficta. Não é? A hora ficta seria, então, dentro de 22 às 5. Essa que seria. É o que está prevalecendo agora. Podemos mudar. Eu acho que a razão... Eu não me oponho, não, mas eu mudei um voto, inclusive. Eu indaguei, quando eu peguei o primeiro que eu vi, falei, mas eu E nós também aqui, nós temos utilizado isso. A gente está sempre tentando uniformizar. Tudo bem, se vocês quiserem. Eu não tenho óbvio de seguir o entendimento por disciplina da turma. Agora, eu acho que a razão da extensão do adicional turno é a mesma razão. Mas a mesma razão, não existe. Mesmo fundamento. Se você estende por uma, tem que estender a outra, não tem como. E falar que a lei fala adicional noturno e redução ficta. Inclusive, tem algumas convenções. Você estendeu. Tem algumas convenções, alguns instrumentos normativos. A convenção, às vezes, estabelece. Mas tem um instrumento normativo que estabelece um percentual tipo 60% e fala que está abrangendo o adicional noturno e a hora noturna ficta. Sim, mas aí sim, aí é a convenção coletiva, já é diferente, né? Aí já é questão de convenção, aí mas o normal, se não houver convenção... Essa, então, de estender tudo. Tanto a hora ficta quanto a adicional noturna. O importante é uniformizar. O mais importante para nós é isso, uniformizar para não ficar julgando. Nós estamos dando dois pesos, duas medidas para uma... Mas, pois é, nós temos que adotar, e estamos adotando já aqui, então está certo. Então está certo. Tá bom? Eu retiro. Eu tenho um rei material aí. Eu já corrigi. Onde está a multa, né? A multa eu já corrigi aqui. Então a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Agradecemos a participação da ilustre advogada de Juiz de Fora. Boa tarde, doutora. Agradeço também. Boa tarde. Número 36 da pauta, RO 1151-2014-022. Relator, doutor Marcelo. Revisor, doutor Rogério. Terceiro votante, doutor José Murilo. Inscrito, doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pela segunda recorrente, que é a reclamante. Por favor, qual que é esse? É o 1151. Isso aqui é só divisor bancário? Isso, para adequar. Só para... aí o Jota. Doutor Marcelo. Adequar. É aqueles casos de adequação, senhor presidente, a matéria toda já foi decidida, eu estou conhecendo o recurso do banco e no método dou-lhe provimento para determinar que na apuração das horas extras seja adotado o divisor 180, que a jornada era de 6 horas, mantido o valor da condenação, de acordo com o entendimento fixado na IUJ e súmula da SDI. O senhor quer se manifestar, doutor? Não, excelência, tem que acatar. Estou de acordo, doutor? De acordo também. E a decisão unânime nesses termos. Próximo também do doutor Eduardo, número 32 da pauta, que é o 1084-2014-113. Relator, doutor Marcelo. Revisor, doutor Rogério. Terceiro votante, doutor José Murilo. Doutor Marcelo. Senhor presidente, esse caso eu examinei várias vezes. Realmente o caso aqui é de técnica de recuperação de crédito. A função é técnica, realmente. Eu estou conhecendo de ambos os recursos e, no mérito, nego provimento ao recurso do réu. Ao da reclamante, dou provimento para determinar a inclusão dos sábados em relação aos reflexos das horas extras nos repousos semanais remunerados. E estou mantendo o valor da condenação por quanto compatível. Pois não, doutor Eduardo, o senhor tem a palavra. Excelência, você poderia guardar eventual voto divergente? Eu estou de acordo, doutor Zé Murilo também, a decisão unânime. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho para todos. Doutor. Número 6 da pauta, RO 474-2015-011. Relator, doutora Nemar. Revisor, doutor Marcelo. Terceiro votante, doutor Rogério. Inscrita, doutora Ana Carolina de Souza Dias, pelo segundo recorrente, que é o sindicato. Pois não, doutora Nemar. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos, rejeitando a preliminar de nulidade do julgado, eriçada pelo reclamado. E, no mérito, estou dando parcial provimento ao recurso reclamado para declarar a prescrição bienal em relação aos contratos encerrados há mais de 2 anos, computando-se para este fim a projeção do aviso prévio, determinar a aplicação da TR para a correção monetária, bem como a observância da interpretação jurisprudencial contida na súmula 45 deste egrégio regional para o cálculo da contribuição previdenciária, o fato gerador. E quanto ao recurso do reclamante, estou dando parcial provimento
para determinar que o pagamento dos honorários advocatícios faça no percentual de 15% e declarar serem devidos os reflexos das horas extras sobre os repousos semanais remunerados, incluindo o sábado na forma dos instrumentos coletivos, conforme isso mantendo o valor da condenação. A conclusão. O voto do relator, só tem a palavra. Boa tarde a todos. Aguardo divergência. Aguardo divergência. Doutor Marcelo. Estou de acordo. Eu também estou de acordo. É decisão unânime nos termos do voto do relator. Ok, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Número 41 da pauta, RO 1533, 2013, 129. Relator, doutor Marcelo. Revisor, doutor Rogério. Terceiro votante, doutor José Murilo. Inscrito, doutor Fernando César Teixeira. Pelo recorrente, que é o reclamante. José Daio. Pois não, doutor Marcelo. Senhor presidente, eu conheço dos recursos interpostos. No mérito, nego provimento ao do reclamante e dou parcial provimento ao da reclamada para excluir da condenação o pagamento de diferenças de horas extras pela adoção do divisor 150, estando correta a adoção do divisor 180, observado pela Caixa Econômica Federal. Reduzido o valor da condenação para R$20.000, com custa de R$400, mantidas a cargo da ré. Eventual discussão sobre devolução de valores recolhidos a maior deverá ser suscitada pela parte interessada perante o juízo competente. É a minha proposta de voto. Pois não, doutor, só tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador, no que tange ao provimento dado ao recurso do banco, não há que se insurgir, já que essa questão do divisor já foi definida lá pelo TST. Nós pedimos vênia apenas quanto à propositura de voto referente ao recurso do reclamante, e sem delongar, a matéria já bastante conhecida aqui da tribuna, principalmente nessas questões onde o banco omite a documentação, nós pedimos vênia e pedimos para que seja dado provimento ao recurso do reclamante. Doutor Marcelo, né? Você tem a palavra. Senhor presidente, a matéria já é de conhecimento dessa turma, cujo entendimento eu estou acompanhando, adotando integralmente, diz respeito a essas parcelas 0,62 e 0,92, que foram incorporadas pela Caixa em outras rubricas. O reclamante entende que não, que teve prejuízo salarial. Eu entendo que não houve prejuízo. Essa é a minha proposta de voto e eu mantenho a decisão. Eu estou de acordo, doutor Zé Murilo. Com devido à sustentação, também estou acompanhando. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Nos termos do voto do relator.